Aula de hoje, galera, simbolismo. Final do século XIX, 1893. Vem comigo. Pessoal, simbolismo. Simbolismo é um momento histórico muito interessante, porque nós estamos ali no final, do século XIX. Você tem um contexto histórico aí que está caminhando para um final do século e tem sempre aquela coisa, o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, nada tem mais sentido, tudo aquilo que eu fiz vai se perder, não tem sentido algum continuar fazendo aquilo. E nós temos um momento aí que é um momento em que o homem se coloca numa situação tanto quanto de decadência, há um decadentismo, um niilismo presente ali dentro do mundo filosófico, e tudo isso vai, de certa forma, impregnar o artista, que vai colocar ali na poesia não mais uma visão materialista como fazia o parnasianismo. Aqui eu tenho uma pegada mais da alma, do espírito, e aí que está a grande questão. O poeta vai dizer que o corpo é inimigo da alma. E o corpo é inimigo da alma porque o corpo não mostra a angústia da alma, não mostra o sofrimento da alma, e como ele não expõe, não mostra isso, a alma sofre. E é aí que está a grande questão. A poesia simbolista, nós vamos ler uma poesia em que o poeta ele deseja libertar a alma do corpo, soltar essa coisa que está dentro do nosso corpo que a gente não sabe explicar, nem ele. E por isso é uma poesia hermética, uma poesia fechada, uma poesia difícil a sua compreensão. As características que vão nortear a poesia simbolista são basicamente temas místicos, subjetivos, imaginários. É uma poesia de difícil compreensão. Charles Baudelaire, quando lançou Flores do Mal, muito se disse que ele escreveu para ninguém, porque ele estava ali tentando dizer algo que ele não sabia, ele não queria, ou que ninguém iria entender. Algo bem complexo, e quem lê até hoje Flores do Mal tem uma dificuldade de compreensão do poema. E aí que está, devido a essas temáticas místicas. Você vai ter aí um caráter individualista, o sujeito está falando da dor de existir, como que ele sofre, a angústia da alma, daí tem um clima pessimista predominando nesse poema e muito pautado naquelas buscas, nas ânsias, nos valores individuais. Posso ainda falar sobre a questão da musicalidade. Será muito comum o uso de aliteração, assonâncias, principalmente. A aliteração, está esquecido que é o baba baby, baba baba baba, o bbb. Essa repetição das consoantes caracteriza a aliteração. Já a assonância é justamente a repetição de um mesmo som vocálico, para poder justamente criar um clima dentro da poesia, dentro dos versos, para criar uma tendência musical na alternância de sílabas ou até mesmo nessa repetição de um determinado som. Então, a musicalidade é uma marca dessa poesia. Outra, a intuição está acima da lógica da razão. A lógica e a razão é deixada de lado, a intuição ganha voz, e isso faz com que a poesia, novamente, recorra a símbolos, a figuras de linguagem, na tentativa de traduzir isso que ele intui, mas que ele não sabe dizer exatamente o que é. A sinestesia, que é a mistura de sentidos, você vai começar a ver que o sujeito vai falar que é a voz pastosa, o olhar frio, mistura de sentidos, olfato, paladar, tato, isso vai impregnar a poesia, dando mais uma riqueza imagética à poesia. A questão da busca da religião. Você vai ver muito essa coisa das catedrais, o sujeito dentro da igreja, o clima justamente religioso, isso vai predominar muito na poesia. Além da questão da valorização espiritual, quer dizer, a espiritualidade do homem, como que o espírito do homem engrandecido, ele melhora em relação a isso. Então, tanto a questão espiritual quanto a questão religiosa são caminhos para a libertação da alma, caminhos para poder tentar achar um caminho de integração, de transcendência espiritual que faça a alma desprender-se desse valor material, que principalmente é o corpo, sem necessariamente buscar a morte. Outra coisa, a loucura, aparece como tema recorrente também, uma vez que a loucura ela representaria a falta da lógica, a falta da razão. Então seria o antirracionalismo, o antimaterialidade, seria essa coisa do afastamento daquilo que seria concebido pela lógica. Então a loucura é também um caminho de libertação.
Então esses temas tornam uma poesia simbolista muito difícil, muito complexa, e normalmente se pede uma orientação para que você vá a um dicionário, procure ali entender o contexto da poesia para poder justamente compreender aquilo que o poeta deseja expressar. Os dois grandes poetas que nós temos aqui, Cruz e Souza, que tinha uma fixação muito grande pelo branco, né? Ele era negro e a sua paixão era uma mulher branca, e isso daí faz com que a poesia dele seja impregnada de neve, estrelas, mármore, coisas que são associadas ao branco. E Alfonso de Guimarães, que é o segundo grande nome dessa geração, desse momento histórico, que vai perdurar aí. Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles vão se inspirar muito no século XX nessas ideias, e que vai, assim, vamos dizer, vai ajudar a dar uma permanência do simbolismo dentro da nossa literatura. Então, simbolismo é uma literatura difícil, mas é uma literatura que se torna interessante por essa dificuldade. Porque representa um instante, eu acho que é um instante que se repete a todo momento na existência humana, e que a gente deseja dar voz às nossas aflições, às nossas angústias. Ok? Um abraço, até a próxima, fique com a gente.